Olá, seja bem-vindo aqui nessa sexta-feira, Papo Previdenciário, a gente trazendo e solucionando aqui as dificuldades e dúvidas dos nossos inscritos. Se não é inscrito aqui no nosso canal, já inscreva-se para participar do Papo Previdenciário. Posso trazer a sua dúvida aqui e responder ela de forma direta. Muitas pessoas têm dificuldade sobre o direito previdenciário e a oportunidade que você tem de ter uma resposta totalmente gratuita que a gente te ajuda aqui é aqui no canal, tá bom? Então já inscreva-se, ative as notificações e deixe um curtir nesse vídeo para o pessoal também saber que tem a possibilidade de bater um papo aqui, esclarecer todas as suas dúvidas e questões previdenciárias. Perfeito? Olha só, a primeira dúvida que eu tenho aqui é do Reginaldo Rodrigues Pereira. Ele pergunta o seguinte, olha só a pergunta dele. Por que meu benefício veio uma carta de informação falando que tem 10 anos? O que significa isso? Bom, Reginaldo, para todas as aposentadorias concedidas junto ao INSS, vem essa informação de 10 anos. Mas não é que ela vai durar 10 anos. Esses 10 anos o INSS fala que é o prazo que você tem para revisar o ato de concessão da sua aposentadoria. Então, todos os segurados da Previdência Social têm esse prazo de 10 anos para revisar algum ato errado do benefício previdenciário que foi concedido a ele. Então já fica uma dica para você. Se você tem dúvida se o seu benefício está certo ou está errado e está dentro desse prazo de 10 anos, que o início da contagem começa a partir do recebimento do primeiro benefício, busque um profissional de sua confiança para ele verificar se efetivamente está certo o seu benefício ou se tem algo que precisa ser feito, precisa reajustar. Às vezes tem período especial, às vezes você tem direito a uma outra modalidade de aposentadoria que é melhor do que aquela que você está recebendo e você pode revisar. 10 anos, pessoal, é muito tempo e você não pode deixar o tempo passar sem revisar o teu benefício, sem verificar se ele está efetivamente certo ou não, porque ao longo do tempo faz muita diferença o valor de benefício que você consegue aumentar, tá bom? Então, respondendo, Reginaldo, esses 10 anos não é o prazo que vai durar o seu benefício, mas é o prazo que você tem para revisar ele em caso de erro por parte da Previdência Social, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Reinaldo Silva. O Reinaldo pergunta o seguinte: depois da reforma da Previdência, o cálculo de conversão da especial para comum fica valendo para o monocular? Obrigado. Reinaldo, as conversões de tempo especial em comum foram, convertidos aí somente até a data da reforma da Previdência. Então, depois da reforma da Previdência, que é 13 de novembro de 2019, não pode mais converter o tempo especial em comum, mesmo na aposentadoria por deficiência. Então, foi finalizadas essas conversões. Todo o período especial que você tiver para converter tem que ser convertido até o dia 13 de novembro de 2019, não podendo ir além desse período, mesmo na aposentadoria por deficiente. Perfeito? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Deli. Ela pergunta o seguinte, olha só. Doutor Augusto, como sempre, excelente explicação. Obrigado, legal, Deli. Preciso fazer uma pergunta, vamos lá. Doutor, uma pessoa que tem 28 anos de contribuição e 50 anos de idade e recebe o auxílio acidente, pode contribuir como facultativo no valor de 11%? Pagava sobre 20% e me orientaram a contribuir com 11% e a cada 6 meses. Isso pode? A última contribuição foi em junho de 2000, foi em junho. Gratidão pela atenção. Dela, é o seguinte, depende da modalidade de aposentadoria que você vai requerer e vai ter direito. Se for uma aposentadoria por idade, que você só vai aposentar na aposentadoria por idade, e se ainda assim você for uma segurada facultativa, você pode sim recolher sobre esse valor aí de 11%. Ou se você for uma contribuinte individual aí de baixa renda, pode contribuir sobre 11%, dependendo da modalidade de aposentadoria que você vai ter direito. Se for em outra modalidade de aposentadoria, tá, que não exige aí de você uma idade mínima para aposentar na aposentadoria por idade, ou seja, uma outra modalidade de aposentadoria, você consegue aposentar pela regra de transição de 100%, você consegue aposentar pela regra de transição de pontos, o ideal é você contribuir com 20%, porque esses 11% eles vão somar apenas na aposentadoria por idade. Hoje você tem outras modalidades de aposentadoria, tem aposentadoria por deficiência, que não exige uma idade mínima, tem aposentadoria por pontos, tá? Que você tem que atingir uma pontuação necessária, que não necessariamente precisa chegar até os 62 anos de idade no caso da mulher, tem aposentadoria na regra de transição de 100%, então depende da modalidade de aposentadoria que você vai ter. Aí é importante você fazer um planejamento previdenciário para identificar se não vai ter nenhuma interferência. Agora, essa situação a cada 6 meses para você contribuir,
é difícil de falar. Se você for facultativa, você pode fazer essa situação a cada 6 meses, pagar, identificar até quando você vai receber esse benefício. Lembrando que você corre o risco ainda de perder a qualidade de segurado, então muito cuidado com isso. O ideal é você manter as suas contribuições de forma regular até a data da sua aposentadoria para não correr nenhum risco, não esquecer de contribuir daqui 6 meses e tudo mais, tá bom? Então a sua situação é cheia de dependes. Busque um profissional de sua confiança aí para ele fazer o seu planejamento direitinho, identificar se vale a pena ou não migrar para a contribuição de 11% ao invés de 20%, e identificar se você vai conseguir efetivamente aposentar apenas por idade. Perfeito? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Gilmar. Da Gilmara Beatriz da Costa Pereira. A Gilmara pergunta o seguinte: o médico do fórum é o mesmo do INSS? Pessoal, o médico, quando você tem uma negativa por parte do INSS, né, o INSS fala, olha, você não está incapacitado para trabalhar ou você não é deficiente, você tem a possibilidade de entrar aí com um processo judicial. E quando você passa numa perícia judicial, esse médico que vai te fazer a perícia, ele não é do INSS, ele é um médico designado pelo juiz, né, por aquela vara federal ou estadual, dependendo de onde você vai estar discutindo o seu processo, para aí sim analisar a sua situação. Então ele não pode nem ser o seu advogado e não pode nem ser do INSS. Ele tem que ser um médico totalmente imparcial, tem que ser totalmente afastado das duas partes para gerar uma imparcialidade no processo e identificar exatamente se você está incapaz ou não, se você é deficiente ou não. Por isso que muitas vezes no processo judicial que depende de uma perícia médica, é sempre bom você levar muitos documentos médicos e estar muito bem fundamentado, porque para você desfazer ou discutir ou ir contra uma decisão pericial médica na fase judicial é muito complexo, porque o médico está ali totalmente imparcial e foi designado por um juízo. Em questões de erro ou em questões que ele analisa que você realmente tem uma capacidade, mas na verdade você não tem, você consegue comprovar por outros documentos, o juiz dá uma analisada, mas normalmente ele sempre segue o que o perito informa a ele, justamente por ele não ser nem do INSS e nem da parte, ser um perito totalmente imparcial, tá bom? Pessoal, participe do Papo Previdenciário, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que a gente vai estar pegando, trazendo aqui e te ajudando, tá bom? Vem com a gente que na próxima sexta tem novamente novo Papo Previdenciário. Até lá, tchau!